Aí. Aqui. Ó, primeira coisa. Fazer a chamada. É qualquer coisa, depois, se alguém chegar depois, eu vou e arrumo. Andriel, tá aí? Você tem que falar assim, tô presente, professor, porque eu só vejo um pedacinho, tá? Tô presente. Andriel, presente. Ana Beatriz. Ana não, né? Vai, isso. Arthur, tá presente? Não. Ah, deixa eu só falar. Gustavo. Esperava o Gustavo chegar. Aí, Brandon tá. Quintão também eu lembro. Vitória também. Guilherme tá aí? Presente. Também tá. Gustavo acabou de chegar. João Lucas tá aí? João? João Lucas? Não, né? Professora, a senhora não me chamou. Gabriela Vitória. É porque ela tá falando Porque eu já sei que você tá, eu já até pulei. Ah, tá, entendi. João Luiz também eu vi que tá. João Rodolfo. João Rodolfo tá aí, não tá? Fala presente aí, João. João está? Gente, que eu vou pulando é porque eu sei que tá, e daí eu vou pulando, rapidão. João Rodolfo, tá? Alguém poderia me responder se ele tá? Acho que não, professora. Tá. Josiane, eu vi que tá. Júlia tá aí, Júlia? Aqui, professora. Tá. Luciana, acabei de admitir. Luiz Felipe, tá aí? Luiz Felipe? Não. Luiz Gustavo, tá aí? Maria Clara tá. Maria Eduarda também tá, né? Eu recordo. Maria Heloísa tá. Maria Luísa Soares Rios está? Não, então. Paulo, lembro de ter admitido. Pedro. Pedro tá aí? Pedro Paulo. Não. Rafael tá aí? Aí, Pedro Paulo acabou de chegar. Deixa eu tirar aqui a falta dele. Rafael tá aí? Rafael? Não. Ruth tá, Sara tá, Sofia tá aí? Acho que eu admiti, Sofia acho que tá. Sim. Tá. Taline tá? Taline? Tiago também tá. Beleza. Ó, os que eu não tô chamando é porque eu já sei, eu vi lá e a gente ganha tempo. Deixa eu só vir pra cá. Aqui. Nossa aula de hoje, trabalho e energia. É um conteúdo simples, mas eu quero que você preste maior atenção, porque tudo que fala, toda vez que um professor de física falar a palavra energia, tudo que envolve energia, não interessa se é energia elétrica, se é energia térmica, se é, sei lá, qualquer tipo de energia, você tem que ficar atento, porque qualquer vestibular, gente, qualquer vestibular, eles adoram trabalhar com energia, qualquer concurso. Não interessa se é um vestibular normal, não interessa se é o Enem. Eles adoram trabalhar com energia. Então, sempre vai ter uma questão relacionada à energia. Se é energia com relação à energia térmica, aí deve envolver calor. Se é energia relacionada à energia elétrica. Então, sempre tem alguma coisa relacionada à energia. Então, de novo, professor de física, falou energia, atentos. Deixa eu colocar aqui. Então, trabalho e energia. Primeira coisa, deixa eu conversar com vocês a respeito de... Rafael chegou. Ih, Rafael. Agora eu vou ter que... Pessoal, só me lembre. Vou colocar aqui, Rafael. Vou escrever. Rafael. Colocar a presença para Rafael. Aí eu não esqueço. Já anotava.
A primeira coisa, quando fala em trabalho e energia, a definição de energia. Eu lembro que eu peguei umas aulas lá no IF, para ensino superior, e tinha gestão ambiental. Gestão ambiental. Gestão ambiental, eu peguei uma matéria chamada energia, ai meu Deus do céu, e aplicações de energia, era uma matéria assim. Fui para a biblioteca para encontrar, porque livros de ensino médio não tem muito boa definição de energia. Eu vou pegar livros de ensino superior. Peguei cada livro desse tamanho. Que falava só sobre energia. Daí vinha até... Tinha algumas coisas até bem interessantes sobre petróleo, da onde surgiu o petróleo, que também é uma fonte energética. Aí João Rodolfo também. Deixa eu anotar aqui, gente. Pera, qual capítulo é esse? João Rodolfo. Peraí, só Rodolfo. Por gentileza, quem puder chegar no horário, para não ficar essas interrupções, para a gente ganhar tempo. A tonta pegou um monte de livro para poder ler, para encontrar uma melhor definição de energia, sem ser aquela definição de ensino médio. O que eu achei? Nada. Não existe uma definição muito boa de energia. Ninguém sabe explicar certinho o que é energia. Nós só sabemos para que a energia serve. E energia é como... A energia não se perde, assim como massa não se cria, massa não se perde, carga não se cria, carga não se perde. E a mesma coisa energia. Energia, ela se transforma. Nós só temos uma definição daquilo que a gente faz com a energia. Nós fazemos o que com a energia? É isso que eu vou mostrar para vocês. Ó. Né? Clicando. Ó. É a capacidade... Ana, mais uma. Peraí, gente. Arraiou a nova. Capacidade de realizar trabalho. Então, para que eu ocupo energia? Definição exata de energia eu não tenho. Eu tenho para que serve essa energia. A energia, ela me dá a capacidade de realizar trabalho. Então, sem energia, eu não consigo realizar trabalho. E eu já estou puxando sardinha dessa definição de energia, que já vai me servir para trabalho. Então, a energia me serve para quê? A energia me serve para realizar trabalho. Mas o que é trabalho? Trabalho é uma transferência de energia. Através do quê? Através de uma força. Então, eu vou realizar um trabalho aqui de empurrar esse livro. Estou empurrando esse livro. Estou realizando um trabalho de empurrar esse livro. Eu estou aplicando uma força nesse livro. E esse livro está fazendo o quê? Se deslocando. Vou aplicar uma força na minha cadeira. Tem uma cadeira, uma cadeirinha aqui embaixo. Vou arrastar essa cadeira para a direita e para a esquerda. Eu estou transferindo a minha energia para quem? Para a cadeira. E essa cadeira, ela está se deslocando ou para a direita ou para a esquerda. Professora, na hora que eu estou arrastando a cadeira, eu percebo que eu tenho ali a liberação de um som. É dissipação de energia, e daí eu vou explicar para vocês melhor depois, quando a gente estiver falando de rendimento de uma máquina, tá? Professora, Fala, o som tá meio abafado, não tem nada em cima do microfone ou algo do tipo? Não. Vocês não estão me escutando direito? Eu tô escutando bem. Também tá de boa. Verifica se não é aí no seu notebook ou no seu celular, Thiago. Verifica o volume certinho. Agora ficou bom, a senhora chegou um pouquinho mais perto e ficou bom. Tá, deixa eu puxar para cá. Ó, tá mais perto ainda, eu vou falar um pouquinho mais alto, então, tá? Então, o que a professora estava falando? Que não tem uma definição correta de energia, que eu só tenho a definição do que serve essa energia. Ela serve para realizar o trabalho. E trabalho é o quê? É a transferência dessa energia através de uma força. Eu já estou puxando sardinha para o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá? Continuando. Aqui.
Então, quando eu falo de trabalho, deixa eu interromper aqui rapidinho, aí depois eu volto. Ó. Então, quando eu falo de um trabalho, vou realizar um trabalho. Suponhamos, olha para essa tela aqui. Vou empurrar essa calculadora. Então, eu tenho energia aqui em mim, comi, tomei um café, com cacau, com açúcar de coco, para aguentar e um pouquinho de amendoim. Tem energia. Energia da onde? Energia do alimento. Essa energia do alimento foi transferida para mim. Agora, vou transferir essa energia para a calculadora. Transferir essa energia através de uma força. E vou arrastar essa calculadora para cá. Ó, vou colocar, fazer até o desenho. Calculadora nesse ponto. Tirar o paninho daqui. Puxar para cá. Então, a minha calculadora está nesse ponto. Vou transferir a energia através de uma força. E o que aconteceu com a calculadora? Moveu. Ela o quê? Se deslocou. Deslocou. Se deslocou. Deslocou do ponto A para o ponto B. Realizei um trabalho? A professora realizou um trabalho aqui? Sim. Quando realizei um trabalho, porque houve uma transferência de energia através de uma força. Então, eu realizei um trabalho aqui. Esse trabalho é representado por uma letra chamada tal. Você vai ver em alguns livros de física assim, e eu prefiro assim. Você vai ver a representação através dessa letra ômega aqui também. Eu não gosto do ômega porque lembra muito velocidade angular. Mas tem alguns livros que trabalham, está representado por essa letra, ômega. Mas eu não vou trabalhar com ômega. Então, trabalho é representado por essa letra aqui, denominada tal. Trabalho é o produto da força. Então, eu transfiro uma energia para esse objeto aqui. Essa energia vai ser transferida através de uma força e essa força vai provocar um deslocamento. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Fácil? Até agora tá fácil, né? Sim? Entendido? Alguma dúvida aqui? Professora, eu não entendi o que é trabalho. Trabalho é uma transferência de energia através de uma força. Ó, peguei a calculadora, eu vou transferir para algo se movimentar, eu preciso de energia. Já viram aquele velho ditado? Saco vazio não para em pé? A mesma coisa. Se eu quero andar, se eu quero me locomover, eu preciso de energia. Da onde que vem a energia que eu utilizo para locomover o meu corpo? Do alimento. Então, a primeira coisa, quando eu penso em trabalho, trabalho é energia. Vou fazer uma faxina em casa. É a realização de um trabalho? É a realização de trabalho. Mas para que eu realize esse trabalho, eu preciso de energia. É uma transferência de energia. A minha energia vai ser transferida para a calculadora através de uma força. Por isso que eu vou empurrar do ponto A até o ponto B. Transferir a minha energia através de uma força para a minha calculadora. E a minha calculadora saiu do ponto A até o ponto B, através de uma força. E essa força provocou o quê? Um deslocamento. Então, isso é trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Entendi, obrigada. Tá? Mais alguma dúvida? Trabalho, força de deslocamento. Quando vai sempre haver. Vai sempre ter um deslocamento? Sim. Quando eu falo em trabalho, sempre vai ter que ter um deslocamento. Sim. Sim. Aí tem os casos. Que aí tem um trabalho aqui. Eu lembro muito de uma aula que eu tive com um professor chamado, vai que ele está me escutando, eu nunca esqueci dessa aula desse professor, chamado Huck, professor Huck. Ele pegou, gente, um apagador, colocou na mão e saiu andando com esse apagador na mão. Aí perguntou para todo mundo,
apagador está realizando um trabalho? Então, se eu sair aqui, ó, se eu andar, tem a minha calculadora, está em cima sobre a minha mão, a calculadora está realizando um trabalho? Quem é que está realizando um trabalho aqui? Você? Eu estou realizando um trabalho. E a minha calculadora está recebendo um trabalho. Ó, um trabalho está sendo realizado sobre a calculadora. Ela não está realizando um trabalho, mas um trabalho está sendo realizado sobre ela. Por isso que ela está saindo de um ponto para outro. Quem está realizando o trabalho é a Sônia. Mas um trabalho está sendo realizado sobre a calculadora, por isso que ela sai de um ponto para outro. Tá? Mas depois eu entro em detalhes. Por quê? Porque às vezes eles colocam as coisas assim meio mais conceituais e cobram de vocês. Deixa eu voltar para lá, para compartilhar. Se você for olhar o desenho, perceba que eu coloquei força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, o trabalho depende também da angulação. Se eu colocar... Fala. Um segundo, qual que era a conta que você tinha passado antes? Trabalho igual a força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Não tinha esse cosseno aí. Não Mas tinha. era do quê? Agora eu tenho cosseno. Aqui só tinha força vezes deslocamento. Quando eu estava mostrando no meu quadro, era só força vezes deslocamento. A maior parte dos exercícios você não vai utilizar cosseno. Mas o trabalho também depende do ângulo. Imagine que você tenha que carregar um saco de cimento, que ele tem o quê? 25 quilos, né? O saco de cimento é 25 quilos, gente. Acho que é 25 quilos. Dependendo de qual angulação você coloca esse saco de cimento para você deslocar, você pode ter mais ou menos trabalho. Ou seja, você pode gastar mais ou menos energia. Dá para entender isso? Ou não? Vamos supor, você tenha lá, você está fazendo exercício na academia. Dependendo de onde você coloca a massa, você pode gastar mais energia ou menos energia. Então, depende da angulação. Imagine você ter que pegar um peso e tá fazendo exercício de braço. E você tem que colocar esse peso na diagonal. Ou esse peso para frente. Imagine, vou colocar aqui bem aqui de frente, ó. Aqui. Eu tenho que fazer esse movimento. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que fazer esse movimento. Tenho esse movimento. Agora eu tenho esse movimento aqui, ó, na diagonal. Na diagonal. Qual que eu vou gastar mais energia? Então, esse gasto de energia também depende da angulação que eu coloco esse objeto. Então, nesse caso aqui, ó, você perceba que ele está puxando o bloquinho. Olha a direção que ele tá puxando esse bloquinho. Aqui. Ó, ele está puxando esse bloquinho. Olha, aqui, com a horizontal, eu tenho uma certa angulação. Então, dependendo desse ângulo que, com a superfície formando aqui, eu vou ter um trabalho maior ou um trabalho menor. Ou seja, eu vou ter um gasto a mais ou a menos de energia, dependendo da posição, da angulação que eu estou colocando nesse objeto. Por isso que tem esse cosseno do ângulo aí. Então, trabalho. Qual é a fórmula na íntegra, professora? Na íntegra. Ó, deixa eu interromper, eu volto novamente. Para não ter dúvida. A fórmula que eu coloquei é essa daqui. A maioria das vezes eu vou utilizar ela desse jeito. Por quê? Porque cosseno que eles vão utilizar, o ângulo que eles vão utilizar é de 0 graus. Cosseno de 0 é 1. Então, vai sumir o cosseno aqui. Então, a maioria das vezes eu não vou precisar colocar cosseno do ângulo. Se por acaso, lá no exercício, ele colocar, formou com a superfície 30 graus. Se tem esse 30 graus, aí eu vou usar a fórmula na íntegra. Então, eu vou usar força vezes deslocamento vezes
cosseno do ângulo. Professora, se não tiver nenhum ângulo, eu vou tirar isso aqui. Eu só vou usar força vezes deslocamento. Então, na maioria das vezes, eu só vou utilizar força vezes deslocamento. Se por acaso o exercício tiver uma angulação, aí eu vou colocar aqui o cosseno. Cosseno de quanto? Cosseno de 30 graus. Se não tiver angulação, é só força vezes deslocamento. Entendido? Já estou até te falando como é que você vai utilizar. Sim? Posso prosseguir? Posso voltar no slide? Sim. Tá, retomando. Tá aqui essa tela. Deixa eu para a próxima. Aí, coisas que são importantes. Então, lembra que eu falei para vocês? A outra coisa também que eu não falei. A unidade de medida de trabalho é joule. Energia, qual é a unidade de energia? Na grande maioria, joule. Trabalho é gasto de energia. Então, trabalho também, a unidade de trabalho é joule, igual à unidade de medida de energia. Aí eu coloquei informações importantes. Se o deslocamento forma um ângulo de 0 graus, aí cosseno de 0, gente, cosseno de 0 graus é 1. Ou seja, o trabalho é máximo. Por que o trabalho é máximo? Lembra lá quando a gente estava vendo o lançamento oblíquo? Nós tínhamos para 90 graus, seno de 90 era igual a 1. O maior valor para seno e para cosseno é 1. Então, seno de 90 é 1, é o maior valor de seno para 90 graus, 1. E cosseno é 0 graus, então o maior valor de cosseno é 0 graus. Qual que é o valor de cosseno de 0? 1. Então, eu tenho um trabalho máximo quando cosseno é igual a 0, tá? E daí, quando cosseno é igual a 0, eles não colocam que formou com a superfície 0 graus, que é o trabalho que eu fiz aqui, ó, com a superfície aqui, quando eu movimentei a calculadora. Deixa eu desinterromper de novo. Ó, quando a professora fez isso aqui, ó, daqui para cá, e eu coloquei força vezes deslocamento, deixa eu tirar isso aqui, eu não utilizei o cosseno, por quê? Qual foi o ângulo? Qual foi o ângulo aqui? 0 graus. Se o cosseno é de 0 graus, o meu trabalho é máximo. E daí eu não preciso colocar cosseno de 0. Porque cosseno de 0 vale quanto? 1. Força vezes deslocamento vezes 1 vai dar o quê? Força vezes deslocamento. Tá? Então, aqui, ó, por isso que eu não coloquei 0 graus, meu trabalho, ele é máximo, porque é o maior valor de cosseno. Entendido? Até aqui a primeira parte? Posso prosseguir? Pode sim, professora. Tá, continuando. Senta que lá vem história. Aí. Se no caso se o cosseno for 90 graus, o trabalho é nulo. Então, trabalho na física é diferente de trabalho quando você fala no senso comum, quando você fala no seu dia a dia. Então, se você, com a superfície, vamos supor, aqui, peraí, deixa eu interromper. Eu não consigo explicar, gente, que fica mais fácil. Ó, a calculadora daqui para cá, 0 graus, trabalho máximo. Agora, perceba, ó, eu estou deslocando aqui para cima. Com a superfície, forma um ângulo de quantos graus? Com a superfície, ó, a minha calculadora está vindo para cá e a minha superfície está para cá. E aí, ó. 90? 90, ó. Suponhamos que o meu canetão azul seja a direção e o sentido da minha calculadora. E aqui, o meu canetão, a minha superfície, ó.
superfície e calculadora formam um ângulo de 90 graus. Se forma um ângulo de 90 graus, cosseno de 90 graus vale quanto? 0. Então, quando, ó, o meu deslocamento é para cá, para cima, perpendicular aqui, ó, perpendicular à minha força aqui, ó, significa que o meu trabalho, ele é nulo. Então, não existe trabalho quando eu tiver cosseno de 90 graus. Tá? Entendido? Professora, eu não entendi essa parte. Por que que o trabalho é nulo? Espera aí, deixa eu voltar lá. Deixa eu puxar mais para cá para vocês enxergarem. Oh, meu Deus do céu. Ó. Então, eu coloquei o seguinte no slide. Se a força e deslocamento formam um ângulo de 90 graus, o trabalho é nulo. Vou fazer por desenho, não vou usar nem o canetão e nem a calculadora. Vou só pelo desenho. Vou interromper novamente. Ó, vou fazer pelo desenho. Tirar meu paninho daqui e fazer. Ó. Força. Pra cá. Agora eu vou fazer em azul. Deslocamento pra cá. Forma o ângulo, força e deslocamento. Acho que mais prático assim, mais técnico. Força e deslocamento formam um ângulo de quanto? 90 graus. Quando eu estava arrastando a calculadora para cá, ó, eu apliquei uma força nesse sentido, de A para B, quando arrastei, no primeiro momento, quando eu estava explicando o trabalho. Arrastei daqui para cá. E daí, quando eu apliquei uma força nesse sentido, e a minha calculadora também apliquei uma força nesse sentido, e a minha calculadora se movimentou no mesmo sentido da força, ó. Força, aqui o deslocamento. Força e deslocamento formam um ângulo de quantos graus? 0 graus. Opa, pra cá. É aqui, Sônia, é aqui, eu esqueço. Força e deslocamento formam um ângulo de 0 graus. Quando eu vou colocar na fórmula, ó, trabalho, força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Se esse ângulo aqui é 0 graus, ele possui o maior valor. Qual que é o valor? 1. O maior valor para seno ou para cosseno é 1. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, eu tenho um trabalho máximo. Por quê? Força vezes deslocamento vezes 1. É o valor máximo do meu trabalho. Por isso que eu nem coloquei o valor, naquele momento, eu coloquei só força vezes deslocamento. Porque força vezes deslocamento vezes 1 é força vezes deslocamento. Então, eu tenho trabalho máximo quando força e deslocamento formam um ângulo de 0 graus. Agora, nesse caso aqui, ó, força e deslocamento formam um ângulo de quantos graus? 90. Agora, bora lá. Vou escrever, vou colocar aqui mais para baixo. Olha a diferença. Vou escrever a fórmula. Força, trabalho é igual a força, vezes deslocamento, vezes cosseno. Cosseno de quanto? De 90. Só quando você coloca lá na calculadora, cosseno de 90 graus é 0. Então, ó, trabalho. Não interessa. Se você aplicou uma força de 10 newtons e essa força provocou um deslocamento de 2 metros, mas o cosseno de 90 vale quanto? 0. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 0 dá quanto? 0. Por isso que o trabalho é nulo. Então, quando força e deslocamento formam um ângulo de 90 graus, quanto que vale o trabalho? 0. Ah, professora, agora, quando
deslocamento e força formam um ângulo de 0 graus, eu tenho um trabalho máximo. Por quê? Cossinos de 0 vale 1. Entenderam? Entendeu agora? Ruth, entendeu? Eu acho que entendi. Alguma dúvida, gente? Se tem alguma dúvida, fala. Aí tá até os nomes aqui. Rafael, que eu tenho que marcar presença, João e Ana. Posso prosseguir? Ah, deixa eu só avisar, que eu tinha acabado de esquecer. Tá, quem chegou? Gustavo, se você olhou lá, Gustavo, na última aula não, você não pode perder a aula mais comigo. Eu deixei o link da prova lá para você e para o João Lucas. O João Lucas não apareceu hoje. Mas, por favor, faça essa prova hoje. Eu só tenho até amanhã para lançar essa nota, senão você vai ficar com nota negativa. E lembra também, você fez a atividade, Gustavo? Só perguntar rapidinho para você. Fez a atividade lá do livro, a tarefa online? Hein, Gustavo? Gustavo? Ele falou no chat. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, por favor, aí o que você vai fazer? Termina tudo hoje. Termina essa tarefa hoje. Faça essa prova hoje, porque eu tenho prazo até amanhã para poder lançar. Se terminar hoje, eu vou lançar hoje, senão você vai ficar vai ficar sem nota, né? Tá? Por favor. Aí o João, eu deixei para você o link da prova para você e para o João. Só que o João não apareceu hoje, não tem nenhum quem tem o que falar, tá? Aí, por favor, você faz. Voltando lá. Continuando. É um conteúdo fácil, mas é cheio de detalhes, né, gente? Não, Sônia pra cá. Ó, aí a última coisa. Quando força e deslocamento, eles formam um ângulo de 180 graus. Esse trabalho ele é um trabalho negativo. Professora, não entendi. Já até sei. Não entendi. Como assim forma um ângulo? Ó, aqui 90 graus. Aqui 0 graus. Quando que vai ser 180 graus? Ó. Então, quando eu tiver força para cá e deslocamento aqui, formando um ângulo de 180 graus, ó. Pá. Aqui, 180 graus. Esse trabalho é negativo. Eu vou explicar melhor quando eu explicar o trabalho de uma força-peso, tá? Então, quando formar força e deslocamento forma um ângulo de 180 graus, esse trabalho é negativo. Por que é negativo? Porque cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o trabalho ele é negativo. Deslocamento e a força estão em sentidos opostos? Isso mesmo. Como que isso... Aí parece que eu estou enxergando o Thiago pensando assim, como que pode? Força tá para um lado e deslocamento tá para o lado oposto. Pensei certo, Thiago? Professora, eu não vou, assim, 50%, que eu só fiquei olhando esse trem, fiquei perguntando por que tava os dois num gráfico, mas não foi certamente porque cada um tá para um lado. Peraí, eu vou explicar como. Quando eu jogo uma bolinha para cima, suponhamos meu paninho aqui, é uma bolinha, e eu vou jogar para cima. Estou jogando para cima. Pergunta. Pensando na força gravitacional, para onde está a minha força gravitacional? Eu puxei o objeto para cima, mas para onde está a minha força gravitacional, minha força-peso? Para onde? Para baixo? Para baixo. Então, quando eu jogo a bolinha para cima, ó, vou jogar a bolinha até azul, né? Porque o pano é azul.
joguei a bolinha para cima. O deslocamento foi nesse sentido, ó, para cima. Ó, o deslocamento foi nesse sentido, para cima. Deslocamento. Porém, a força atuando sobre essa bolinha é para onde? É para baixo. Porque a força, peso, sempre será para baixo. Força para baixo, deslocamento para cima, formando um ângulo de quantos graus? Força para baixo, colocada nas mesmas cores. Força para baixo. Oh, meu Deus do céu, acabei de falar. Força. Oi. Preto. Força para baixo. E daí pode ser, que nem no caso, é a força-peso, mas é uma força. E deslocamento foi para onde? Foi para cima. Então, força e deslocamento formam um ângulo de quantos graus? 180 graus. Aí o trabalho vai ser o quê? Negativo. Ah, professora, e quando o objeto estiver caindo? Aí muda. Aí o trabalho é positivo. Porque deslocamento vai ser para baixo e força também para baixo, formando um ângulo de quantos graus? 0 graus. Aí o trabalho é positivo. Até aqui, tudo bem? Entenderam na onde que eu vou usar, pensar, quando que vai ser positivo, quanto que dá 180, quanto que dá 0 graus? Até aqui, tem alguma dúvida? Por favor, falem. É de boa, professora, não tem dúvida. Tá, só vou compartilhar mais um pouquinho, e daqui a pouquinho nossa aula já está encerrando. Ó. Então, aqui, terminamos. Era o que eu estava dizendo, trabalho da força-peso. Então, essa força, gente, pode ser qualquer tipo de força. Pode ser força-peso, pode ser força elástica. Como é que a gente calcula a força-peso? E aí tem que lembrar, deixa eu tirar aqui rapidinho e eu encerro esse assunto para a gente recomeçar na próxima aula. Então, eu preciso, antes de falar de trabalho, recapitular aquilo que o professor Benegol explicou para vocês. Ó, trabalho é força vezes deslocamento. Só que essa força aqui, se o objeto ele está caindo ou se ele está subindo, eu estou analisando qual força? A força-peso. Então, essa força aqui, ela não é qualquer força, ela é a força-peso. Ai, professor, e se eu tenho uma mola? Espera aí. Se agora, quase que eu caí. Ai, Sônia, vai! A desastrada. Eu já tô com roxo aqui. Da onde que é esse roxo? Bati na porta do banheiro. É assim. Eu já estreiei todas as portas, gente. Eu engancho em todas, eu não sei o que acontece. Todos os espaços são pequenos para mim. Eu bato em todos os locais possíveis e impossíveis. É um desastre de pessoa, é assim mesmo, tá? Aqui, mola. Eu vou comprimir essa mola ou vou esticar essa mola. Eu estou aplicando uma força e essa força está promovendo um deslocamento da minha mola, ó, ou de compressão ou para esticar, expandir essa mola. Aí é dura, hein, gente? Então, isso aqui também eu estou realizando um trabalho. Só que essa força aqui é chamada de quê? Se eu tenho uma mola ou um elástico, imagina a pessoa coloca, como que chama aquele negócio lá, que coloca aquele elástico e pula, corajoso? Como que chama aquele esporte? Bang jump? Isso! Oi, professora. Ali também eu tenho a realização de um trabalho. Só que aquela força ali, por ter um elástico ou por ter uma mola, é chamada de quê?
força elástica. E a força elástica, eu tenho energia para ela, tá? Força peso, como é que é a força peso? Se o objeto está caindo, eu não tenho interferência, não tem fio, eu não tenho mola, não tem elástico, não tem nada. Então, se o objeto está caindo, está subindo, está na vertical, a força atuando sobre ele é qual força? Força peso. Quem é a força peso? É a força gravitacional resumida, escrita resumidamente, massa vezes aceleração da gravidade. Tá vendo? Essa fórmula aqui, ele pode pedir para você, calcule, determine trabalho. Só para concluir, determine trabalho. Aí ele te dá a massa, ele fala que essa bolinha está no planeta Terra e ele te dá o deslocamento. Tem como você calcular trabalho? Tem. Primeiro você calcula a força, qual força? Força P, você vai pegar a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, você vai encontrar a força. Depois você multiplica pelo deslocamento, você vai ter quem? Trabalho. Tá? Eles não vão dar de graça para vocês. Vocês vão precisar do conhecimento de força para resolver os exercícios sobre trabalho. Aí, se eu deixei alguma coisa que você não entendeu, já, para você não se perder, já escreva aí, que agora já vou começar a outra aula, já escreva e já anote a sua dúvida para na hora que eu retomar a outra aula, você fala, professora, a senhora parou nesse conteúdo, mas eu não entendi tal coisa que a senhora explicou. Aí você já faz essa pergunta bem no início da aula, tá? Então, ó, até daqui a pouquinho. Tá, pessoal? Oi, vocês vão falar comigo? Beijos, professor. Tchau, Beijo, professor. professor. A pessoa carente é difícil.